A classificação tributária Basis Tax, ela vem trazendo uma simplificação da gestão tributária dentro do Proteus, trazendo de forma automática as suas regras tributárias integradas no ERP. Então, ela automatiza o processo de configuração e adequação das normas tributárias com a análise que é feita ali sobre o seu cenário, né, e complementa o que já temos dentro do Proteus. Então, ali no módulo de livros fiscais, a gente tem a funcionalidade do configurador de tributos, que, como nós veremos ao longo da apresentação, trabalha em conjunto com a classificação tributária Basis Tax. E com isso, ela vai alimentar automaticamente informações dentro do configurador de tributos com a construção da sua operação dentro da classificação tributária. Além disso, essa funcionalidade ela faz também o monitoramento das regras tributárias cadastradas. Então, adquirindo essa oferta, você terá a construção do seu cenário e esse cenário passa a ser monitorado. Então, por exemplo, estou fazendo uma operação que tem o ICMS-ST. Naquela nos estados, né, relacionados àquela operação, por exemplo, estou fazendo uma venda de São Paulo para Minas Gerais. E aquele item tem ICMS-ST. Caso haja qualquer mudança nesse percentual para cálculo do ICMS-ST, quanto à alíquota, quanto à composição de base, essa sua regra, que já está na classificação tributária e também no configurador de tributos, fica sendo monitorada. E aí, quando tiver qualquer alteração, você será informado para ajustar a sua regra dentro da classificação tributária e dentro do configurador de tributos. Dessa forma, a gente consegue garantir autonomia e agilidade ali dentro do departamento fiscal, garantindo que estamos em compliance com as regras. Também é um item que vai auxiliar no planejamento tributário, porque ele tem o controle de vigência, além desse acompanhamento da vigência das legislações com o monitoramento. Assim como o configurador de tributos, é um fluxo que já está preparado para levar os cálculos que foram apresentados ali para a sua operação para dentro dos documentos fiscais e também para as obrigações acessórias. Como que acontece a integração destes dados dentro do Proteus? No Proteus, hoje, nós temos o configurador de tributos, que é uma funcionalidade que traz ali os cálculos dos tributos relacionados à emissão dos documentos, à entrada dos documentos, dentro do Proteus. É o motor de cálculo tributário, né? E esse motor de cálculo tem uma jornada de preenchimento dos cadastros. Então, eu tenho etapas de preenchimento efetivamente do cadastro, outra parte que é relacionada aos perfis e outra parte que é a construção da regra. Com a classificação tributária Basis Tax nessa integração ao configurador de tributos, ela vai trabalhar em conjunto e dentro do configurador só há necessidade de preencher 2 cadastros. Eu vou acessar ali a etapa de perfis, cadastrar produto e cadastrar os participantes, então clientes ou fornecedores da minha operação. Feito isso, eu passo para a etapa de construir o meu cenário na classificação tributária e dar início a essa integração, TOTUS e SIS-TAX. Então, eu tenho a primeira etapa no configurador de tributos. Veja nessa imagem que é possível identificar que é um fluxo que vai até as regras tributárias e depois ele retorna novamente para dentro do ERP. Então, eu inicio no configurador de tributos, trazendo ali as minhas informações relacionadas a perfis e de produto e de participante, acesso à classificação tributária. Com isso, construo a minha operação dentro da classificação tributária. Essa informação construída, ela vai para dentro de uma API. E é essa API que transmite essas informações para o nosso parceiro, avaliando ali as regras tributárias. A partir do momento que foi identificada a regra tributária, eu tenho um retorno disso nessa API, que traz para dentro da classificação tributária, onde é possível ver as informações que foram identificadas para a operação, os cálculos relacionados, como será escriturada, o CST adequado. Aprovo essa regra e
obtenho as informações cadastradas no configurador de tributos, né? Apenas com essa aprovação, ele já vai criar todos os cadastros dentro do configurador de tributos. Para apoiar na utilização tanto da classificação tributária quanto do configurador de tributos, nós temos um guia de utilização. Então, são documentações que estão disponíveis no TDN que podem apoiar, né, nessa jornada de trazer as informações para dentro da, da funcionalidade. Então, como eu construo um cenário, como eu defino as minhas informações, né? Então, nós temos uma documentação, que é a documentação de referência da classificação tributária Basis Tax, explicando de forma detalhada o passo a passo das informações de como construir um cenário, o que é efetivamente um cenário, o que é uma regra, como que eu adequo a minha base ali, o meu Proteus, né, para receber essa nova funcionalidade, como eu preciso atualizar, qual é a jornada exata ali de cada etapa da funcionalidade para poder utilizar. Também temos uma outra documentação mais focada na construção do cenário. Então, como eu envio um cenário na classificação tributária Basis Tax? Como eu determino cada etapa, como eu preencho cada campo? Essa documentação vai poder te apoiar e te conduzir nessa jornada. Eu vou enviar aqui no chat os links destes documentos relacionados. E, por fim, temos uma documentação relacionada a boas práticas no configurador de tributos. Então, para utilizar a classificação tributária, como eu comentei, nós temos uma etapa de cadastro dos perfis, perfil de participante e perfil de produto. E aí, como eu cadastro, como eu dou início a esses perfis para que eles estejam adequados, né, e me apoiem ali na construção dos cenários dentro da classificação tributária. As documentações estão disponíveis no TDN, eu enviei aqui no chat os links, mas vocês podem acessar também através do QR Code de cada uma delas. E aí, como né, falaremos agora como vai funcionar essa jornada de usuário dentro da classificação tributária. Como é construir a operação fiscal dentro dessa funcionalidade para garantir que todas as etapas foram cumpridas ali e que foram atendidas. A classificação tributária para a construção do cenário tem uma jornada em que eu aponto as informações da minha operação. Então, o primeiro passo para construir essa operação fiscal é identificar qual é a minha operação. Então, por exemplo, damos início avaliando ali o documento fiscal que queremos ou dar entrada no Proteus ou emitir dentro do Proteus. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja trabalhando com uma entrada de documento fiscal de uma mercadoria que eu adquiri para uso e consumo na minha empresa. Eu vou identificar qual é o tipo de movimento. Então, o tipo de movimento vai ser uma nota fiscal de entrada. Vou identificar a natureza da operação, que é ali uma aquisição de uso e consumo, que ela também é uma venda do meu fornecedor. Esse meu fornecedor está vendendo um material que ele produziu ou ele está vendendo um material que ele já comprou para revenda. Eu tenho aqui uma etapa de finalidade, que é para onde eu vou dar entrada nessa informação. Tenho uma etapa de segmento de negócio da origem. Nesse processo, ele vai ser
o segmento de negócio do meu fornecedor. Se for uma saída, seria o meu segmento de negócio. Tem o segmento de negócio do destino, a definição de origem e destino, então os estados relacionados, né, nessa operação, o perfil de produto que eu construí no configurador de tributos e o perfil de participante que eu também construí no configurador de tributos. Determinada a minha operação, eu chego numa etapa de pré-visualização e com isso faço a criação desse meu cenário. Agora, veremos diretamente no Proteus como realizar o envio desse cenário. Bom, então iniciamos o processo de construção dentro do configurador de tributos. Definida a minha operação, né, vamos trabalhar com a hipótese da operação de uso e consumo. A gente dá início à jornada de criação disso dentro do Proteus. Dentro do módulo de livros fiscais, iniciamos aqui livros fiscais, atualizações, facilitadores. Começo pelo configurador de tributos, que é onde eu vou definir os meus perfis. Acesso à pasta de regras fiscais e passo para a etapa de perfis. Veja que aqui no configurador de tributos, eu tenho diversas pastinhas, cadastros, perfis, regras de cálculo do documento fiscal, regras de ajuste de lançamento, apuração e relatórios. Todas essas etapas são necessárias para a construção da regra de documento fiscal, quando estou utilizando o configurador de tributos. Porém, se eu tenho a classificação tributária Basis Tax, eu preciso preencher somente essa etapa de perfis. Eu acesso o configurador de tributos, crio os meus dois perfis e passo para a classificação tributária Basis Tax para construir o meu cenário. É importante destacar que o preenchimento dos perfis de produto e participante acontece no configurador, mas depois eu passo para a jornada dentro da classificação tributária, onde eu preciso construir o perfil. Eu preciso construir o cenário. Então, preciso dar os insumos para a funcionalidade para que ela consiga fazer a análise da minha operação e me retornar com os cálculos. Então, dando início aqui ao perfil de produto. O perfil de produto, ele é basicamente um grupo de produtos do meu cadastro de produtos mesmo, que eu trago aqui para dentro. Então, eu vou adicionar ou eu vou reduzir, né, caso eu tenha algum produto que não faça parte dessa operação, de forma bem simples aqui dentro, né, clicando sobre a linha, indo na lupinha, selecionando o cadastro de produto que eu quero utilizar, ou também em outras ações, aqui na parte dos facilitadores, eu consigo trazer um grupo de produto. Um ponto importante é essa etapa da origem dos produtos. Eu preciso garantir que as origens que estão relacionadas aqui nesse perfil de produto, elas estejam de acordo com a operação que eu estou fazendo. Então, por exemplo, estou fazendo a aquisição de produtos de uso e consumo, e todos esses produtos que eu vou acrescentar nesse perfil, eles têm a origem zero. A minha operação vai ser direcionada, por exemplo, a uma operação São Paulo-Santa Catarina. E aí eu terei o retorno nesse fluxo. Caso eu precise avaliar uma operação com produtos que são de origem, que não são de origem zero, né? Não são origem nacional, origem 1, ou 2 ou 3, eu preciso ter perfis direcionados a esse fluxo para poder receber as regras. Os perfis precisam ser construídos visando a operação. Então, posso construir um perfil por NCM, por tipo de tributação, né? Existem algumas formas para construir e garantir que a minha regra vai retornar de forma coerente.
na documentação que eu enviei a vocês aqui no chat, tem as orientações, né, dessas boas práticas de como construir o perfil. Definido o meu perfil de produto, eu passo para o perfil de participante. Na etapa do perfil de participante, eu vou basicamente acrescentar os meus clientes ou fornecedores, dependendo ali, né, da minha operação. Neste caso, nós vamos simular uma operação de entrada. Então, esse meu perfil de participantes traz ali os meus fornecedores. Eu posso trazer direcionado a operações internas, posso trazer informações genéricas desses participantes, preciso entender a minha operação, como eu estou construindo. Determinadas essas informações no configurador de tributos, eu passo para a classificação tributária by Systax. E aí, como funciona o acesso, né? A partir ali da versão 12.1.23.10 do Proteus, você já consegue visualizar essa funcionalidade no seu menu. Se você ainda não adquiriu a funcionalidade, ao acessar, ela te apresenta uma mensagem, né, para que você entre em contato com o seu ESN para fazer a contratação. Caso você já tenha adquirido essa funcionalidade, ele vai trazer ali na tela inicial as informações para você criar o seu login. Então, tem um botão na tela inicial onde você vai fazer o seu cadastro. E aí você envia esse cadastro, né, e segue as orientações para poder fazer esse primeiro acesso. Nessas documentações que eu enviei também no chat, a primeira documentação é referente à classificação tributária base tax, todos os dados dela ali. E ela já tem esse direcionamento para o cliente que adquiriu, né, e como fazer esse fluxo de preenchimento, de cadastro e tudo mais. Além disso, os clientes que adquirem recebem um e-mail com o detalhamento, direcionamento ali de como conduzir esse primeiro acesso. Então, entramos aqui na ferramenta, né? Você é recepcionado por essa tela, e aí neste menu do lado esquerdo você pode ver as etapas: criação de cenário, envio de cenário, configuração de integração das regras, monitor das regras e relatório. Nós daremos início à criação do cenário. E aí aqui que entra aquela operação que foi desenhada inicialmente. Então, vamos fazer o exemplo da aquisição de mercadoria para uso e consumo. O tipo de movimento. E aqui na tela também tem esse direcionamento de como aplicar, né, como preencher essas informações. Então, selecione o tipo de movimento de acordo com a operação que utilizará esse cenário. Se documento de entrada, aquisição de mercadoria, selecione entrada. Se documento de saída, venda de mercadoria, selecione saída. Neste exemplo, vamos usar entradas. Para passar para a próxima etapa, tem esse botão próximo ou basta clicar aqui na caixinha da próxima etapa. A natureza de operação, temos essa definição. Selecione a natureza de operação relacionada ao cenário que está em construção. Esta informação será usada como base para a definição das próximas etapas e vai apoiar na seleção do segmento de negócio de origem e segmento de negócio de destino. Aqui nessa tela também tem um direcionamento para a documentação que apoia na jornada de como enviar um cenário na classificação tributária. Explica de forma mais detalhada, né, o que é cada uma dessas etapas. E, além disso, nessa documentação tem alguns exemplos de cenário. Tem uma planilha lá disponível nessa página que você pode clicar e baixar e fazer um filtro nela com as suas informações para identificar um direcionador, né, para a criação desse cenário. Nesse exemplo, a gente está fazendo a aquisição de uma mercadoria que foi adquirida de terceiros. Então, estou comprando ali de um fornecedor, por exemplo, atacadista, que compra uma mercadoria
que foi produzida por outro estabelecimento e ele está me revendendo. Na natureza de operação, eu preciso dizer a origem daquela mercadoria. Então, de onde veio essa mercadoria? O meu próprio fornecedor que produziu? Não, ele comprou de terceiro. Então, neste exemplo, a gente vai usar venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro. A etapa de finalidade, ela é exclusiva para o tipo de movimento entrada. Então, mais do que a natureza da operação, eu preciso identificar nessa operação aonde eu vou usar esse material. Então, considerando que a nossa operação é aquisição de mercadoria de uso e consumo de um atacadista para um varejista, por exemplo, eu vou dizer aqui qual é a finalidade, como eu vou usar essa mercadoria dentro da minha empresa. Ah, eu estou adquirindo ela para uso e consumo. Mas veja que aqui eu tenho uma lista com diversas opções. E aí, aquela documentação que eu comentei da etapa da natureza de operação vai poder te apoiar nessa definição também. Definida a minha finalidade, eu vou para o segmento de negócio. E aqui, ó, para o tipo de movimento de entrada, selecione o segmento de negócio da origem do fornecedor. Para o tipo de movimento de saída, selecione o segmento de negócio que é relacionado à sua empresa. Então, neste caso, eu vou identificar o meu fornecedor aqui. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um atacadista. Eu também tenho a lupinha aqui ao lado para poder me apoiar nessa definição, né? Posso digitar ali as letras iniciais e ele vai filtrando para mim as informações. Segmento de negócio do destino. É, neste caso, a minha empresa. Como a gente pode ver aqui, para o tipo de movimento entrada, selecione o segmento de negócio de destino relacionado à sua empresa e para o tipo de movimento saída, selecione o segmento de negócio do cliente. Então, neste caso, vamos supor que você seja uma empresa varejista. Eu já coloquei algumas letrinhas aqui, ele já faz o filtro para mim com as diversas possibilidades que nós temos aqui dentro. Aqui eu vou definir os estados que fazem parte dessa operação, nessa etapa origem e destino. Então, selecione as UFs relacionadas à origem e destino do cenário em construção, considerando o tipo de movimento saída, origem UF da empresa e destino UF do cliente, ou o tipo de entrada, que é esse caso deste exemplo, origem é UF do fornecedor e destino é UF da sua empresa. Então, neste caso, vamos supor que nós temos aqui uma operação de São Paulo para São Paulo. Ah, mas eu recebo deste mesmo fornecedor esses mesmos produtos em mais de uma das minhas filiais. Também posso selecionar mais estados aqui no destino. Na origem é a mesma coisa. Ah, tem um perfil de participantes que tem, por exemplo, São Paulo, Minas, Santa Catarina. Consigo selecionar todos eles aqui, né? E cada um vai gerar ali exponencialmente as suas informações relacionadas às regras. Próxima etapa, chegamos na parte de definição, né, e seleção ali do perfil de produto que eu construí no configurador de tributos. Então, eles vão aparecer aqui, né, numa lista. Eu consigo visualizar os produtos que fazem parte e as informações relacionadas às origens. Seleciono, vou para o próximo. E passo para a etapa de perfil de participante. Então, seleciono o perfil de participante que eu construí no configurador de tributos, que é direcionado a essa informação. Que também consigo visualizar, além de ver, né, o processo. Veja que é aquele cadastro que tínhamos visto anteriormente no configurador de tributos. E pronto, finalizei, né, a construção do meu cenário. Aqui nessa etapa de pré-visualização, eu vou fazer uma última validação, né, um check ali dos itens que eu
eu selecionei para esse cenário. Então, o tipo de movimento, entrada, natureza de operação, venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro, a finalidade é compra de material para uso e consumo, o meu segmento de negócio da origem atacadista, segmento de negócio do destino varejista, as origens relacionadas aqui, selecionei só São Paulo, mas se tivessem outros estados, ele vai desdobrando aqui todos os estados na tela também. Perfil de produto, o que eu selecionei, que estava criado ali no configurador de tributos, e o perfil de participante, que também estava criado ali no meu configurador de tributos. Aqui, salvando, eu faço a inclusão do cenário. Pronto, meu cenário foi incluído. E aí ele desdobrou aqui embaixo nesse cenário. Veja que eu já tenho outros cenários anteriormente cadastrados nessa base, eles ficam todos nessa etapa envio de cenário. Então, a minha jornada começa em criação de cenário, faço a seleção de todos os itens, salvo o cenário, ele me direciona para a etapa de enviar o cenário. Então, tenho aqui um cenário já enviado e depois do envio, ele me retorna as informações em até 48 horas. Então, ele grava aqui para mim a data do envio, o horário, e eu consigo visualizar o status que está este cenário. Aí ele tem diversas possibilidades aqui dentro. Aqui são cenários que foram só salvos e ainda não foram enviados. Eu não preciso enviar imediatamente assim que eu construo o cenário. Eu posso fazer a construção de diversos cenários, né, e trazer posteriormente o envio, selecionando aqui todos de uma vez, enviando múltiplos, né? Tenho diversas possibilidades. Aqui eu consigo visualizar o cenário que eu criei. Nesses 3 pontinhos aparecem algumas opções, algumas possibilidades. Então, consigo visualizar o cenário que eu criei, consigo enviar, consigo excluir caso eu identifique que tem alguma coisa, não vou mais usar esse cenário, ou vou modificar alguma coisa, ou então verificar o status stacks. Quando eu verifico esse status stacks? Depois que eu enviei o meu cenário, né, ele passa a ser monitorado. Então, ele vai gerar para mim uma informação de um ID, e aí com isso eu consigo entender em que etapa ele está. Então, aqui foram os itens que nós selecionamos ali na criação do cenário, e aí eu posso fazer o envio. Ele vai carregando os dados e construindo essa informação para enviar. Como vimos na imagem anteriormente, então passei por todas as etapas e agora estou ali naquela etapa de mandar esses dados via API para que seja analisado no banco de regras, né? Seja verificado ali no banco de regras. Esse banco de regras, ele tem mais de 25 milhões de possibilidades de regras. Então, ele vai sendo avaliado conforme a operação que eu construí para me dar o retorno das informações. Ele atualizou o status aqui para enviado. E aí eu consigo visualizar esse ID de cenário. Então, a partir do momento que você adquiriu a funcionalidade, começou a utilizar e construir o seu cenário, qualquer ponto que você tenha de dúvida, ou não tive retorno, não tive, né, informações ali, atualizações sobre o meu cenário, é importante que, ao entrar em contato com o nosso suporte, vocês enviem esses dados relacionados ao ID de cenário. Esse código ID de cenário é como a gente identifica na sua base de que cenário estamos falando e assim conseguimos te apoiar. Feito o envio do cenário, ele vai levar cerca de 48 horas para ter um retorno. E aí a gente passa para a etapa de configuração de integração das regras. Aqui é uma definição de como você quer receber a sua regra tributária. Então, a partir do envio do cenário, a gente passa a falar de regras tributárias e não mais de cenário. O que é o cenário? O cenário é a sua operação.
uma compra de mercadoria para uso e consumo de um fornecedor atacadista para um varejista. Nos estados entre, né, São Paulo e São Paulo. Esta é a operação, que é a construção do cenário. Criei o meu cenário, né? Estou aguardando o retorno. O retorno deste cenário vai ser uma regra tributária. Então, o que compete nessas regras tributárias são todos os impostos relacionados. E aí, então, saindo da etapa de envio de cenário, eu inicio a jornada para avaliar a minha regra tributária. Entro na etapa de configuração da integração. E aí digo se quero avaliar a regra automática uma a uma ali, fazer a aprovação, ou se toda vez que chegar uma regra nova, ela seja integrada de forma automática ao configurador de tributos. Aqui no monitor de regras, é onde eu recebo este retorno. Veja que eu tenho já algumas regras aqui, né? Então, tenho o ID de cenário específico, e aí posso fazer validações e fazer análise. Esse status de pendente significa que eu já recebi o retorno da regra tributária e ela está aguardando uma aprovação. Então, eu vou acessar aqui, nesses três pontinhos, visualizar, e vou identificar se essa regra está correta, de acordo com o meu entendimento, para que ela seja integrada ao configurador de tributos. Então, eu avalio aqui, ó, o apelido dela é material de uso e consumo, a UF de origem era Minas Gerais, destino São Paulo. E aí ele traz todos os detalhes aqui da minha operação. Os dispositivos legais que determinam aquela forma de cálculo, né, dos tributos. Então, aqui eu tenho um ICMS com 12%. Tenho aqui um IPI com CST 50 e uma alíquota de 9,75. Tenho PIS com 1,65, tenho CONFINS com 7,6. E aí, todas as informações relacionadas a essa regra. Além de visualizar, eu consigo aprovar ou rejeitar essa regra. Se eu aprovar, ela vai ser integrada ao configurador de tributos. Se eu rejeitar, ela fica com esse status aqui, ó, de rejeitada, né? E aí ela não vai ser mais integrada, ela precisa ser revista. A gente vai ou construir um novo cenário, ou também tem entendi que a regra que veio, por exemplo, o PIS e COFINS não deveria ser 1,65, 7,6. Nestes fluxos, né, a gente orienta que o cliente, quando identificar esse ponto, entre em contato com o time do suporte, traga ali o ID do cenário e detalhe o que ele identifica que não está de acordo com a legislação na sua interpretação, e a gente vai fazer o fluxo de analisar e entender esse cenário. Além disso, eu consigo ou aprovar em lote, né, dizer, já olhei todas elas, integra tudo no configurador de tributos, ou ainda rejeitar em lote. Não, todas elas têm alguma pendência, algum impacto, alguma informação incorreta, quero rejeitar todas elas. Este botão importar novas regras vai ser utilizado em casos de enviei o meu cenário, passou as 48 horas, a hora que eu olhei aqui no meu monitor e não consegui identificar aquele ID de cenário. Clico em importar novas regras, né? Internamente, o sistema vai buscar no parceiro cenários que estejam pendentes de retornar na sua tela. E aí vão ser carregados os cenários que já estiverem prontos para serem analisados e aprovados. Então, vamos fazer a aprovação. Regras sendo integradas com o configurador de tributos. E aí ele faz esse fluxo de criar todos aqueles cadastros no configurador. Então, a gente chega numa etapa de atualizar os campos e os cadastros que são pertinentes ao configurador. Feita a aprovação, ela muda o status para aprovado. E aí a nossa jornada na classificação tributária é finalizada nessa etapa de relatórios, onde eu consigo ver os cenários que eu enviei, né? Então, enviado, tenho 66
0,67% dos meus cenários enviados, que são 4, e 2 cenários ainda a enviar. Aqui as regras. Então, tenho uma regra das que eu tenho já recebidas, né, integradas no meu configurador de tributos, e as outras 4 que ainda não foram integradas. E aqui tem informações sobre o número das regras. Essa etapa de acompanhamento de consumo, ela vai acontecer de acordo com o pacote que você adquiriu, né? Então, a gente tem ali diversos pacotes, pacotes de 5.000 regras, de 10.000 regras, e aí cada regra tributária, então, voltando aqui no monitor, cada regra tributária, cada linha dessa aqui, ela vai consumir uma regra do seu pacote, e aí ele vai sendo, né, deduzido. Por exemplo, adquiri um pacote ali de 1.000 regras e identifiquei, né, no desdobramento ali das minhas operações e das minhas regras, que eu preciso de mais informações. Você pode complementar esse pacote, né, e trazer mais regras para dentro dele. Agora vamos ver no configurador de tributos como ficou essa regra aprovada. Então, inicialmente nós tínhamos avaliado o cadastro dos perfis, né? Perfil de produto, perfil de participante. Agora a gente passa para a regra de cálculo do documento fiscal. Regra de base de cálculo. Então, feita a aprovação, ele vai gerar informações de base de cálculo Systax aqui, né? Ele criou duas bases de cálculo. Regra de alíquota, ele vai trazer para mim as alíquotas relacionadas às minhas aprovações. Ele cria aqui certinho as alíquotas relacionadas ao que ele construiu para mim. A escrituração é como isso vai ficar no livro, então ele traz o desdobramento da escrituração ali dos meus tributos. E a regra de cálculo do documento fiscal, ele traz aqui para mim, né, com essa identificação de TRB, todos os tributos relacionados a essa operação. Bom, e essa é a jornada da classificação tributária, esse é o fluxo que a funcionalidade faz ao construir o cenário. Então, faço primeiro a criação do cenário, envio o cenário, defino como vai ser essa parte da integração das regras, acesso o monitor das regras, faço a aprovação, ou faço a rejeição, ou, né, identifico ali se eu tenho regras novas a importar. Feito a aprovação, ele traz para dentro do configurador. Gerado dentro do configurador de tributos, ela já está pronta para ser utilizada. Então, assim que eu emitir um documento fiscal, dar entrada no documento fiscal que atenda essas informações relacionadas nos perfis, então, por exemplo, que seja de uma operação com origem em Minas, destino em São Paulo, que o participante esteja dentro desse perfil de participante, que a operação seja relacionada aqui a esse perfil de operação, né, tenha um desses CFOPs relacionados ao meu perfil de operação e que o meu produto esteja englobado nesse perfil de produto, né, essa nota fiscal vai apresentar lá na minha aba de documentos o código da regra